No vídeo anterior eu te contei que esse foi o bolo mais difícil de questão de improviso e de ingredientes errados, de quantidade errada que eu recebi para fazer na vida. A Maroli Confeitaria, com afeto, com alma, com você. Geralmente a gente não pega ingrediente de cliente, né? O cliente paga por um bolo que a gente compra todos os materiais, os ingredientes que a gente já usa e tal, e tal, e tal. Mas nesse caso, era um bolo para a igreja, como eu contei no vídeo anterior, e que cada pessoa doava uma coisa que ele tinha em casa que ele gostava. Então foi um desafio absurdo executar um trabalho, né, num nível profissional, com uma mistura grande de marcas diferentes de produtos, com quantidades diferentes, e enfim. Mas eu te mostrei também que eu fiz 8 massas, né? Nessa quantidade aí da forma de 30 por 40, que são bolos grandes, de uma média de 3,5 kg cada massa. E esse bolo era para 400 pessoas, então foram 50 quilos de bolo, basicamente. E aí eu repeti todas essas massas do mesmo jeitinho do vídeo anterior que eu te mostrei, assei uma por uma, foram 2 dias. Batendo massa e assando uma por uma, esperando esfriar para guardar e tudo. E aí agora eu tô montando esse bolo. Se você tiver o olho bem bom, você vai perceber que eu tô montando aí o bolo e esse recheio tá meio cristalizado e esticando igual chiclete. Esse recheio tem bastante creme de leite, cozinhou demais porque o leite condensado era muito aguado e puro açúcar, tinha pouca quantidade de gordura. Então, às vezes, quando a gente tecnicamente fala algumas coisas, é porque o consumidor em casa, você como pessoa física que vai no mercado comprar as coisas para fazer um bolo na sua casa, você não tem obrigação de saber qual é o melhor produto, qual é o melhor ingrediente, como ele se comporta, como a química desse produto reage. Mas a gente que é profissional tem a obrigação de saber. E a gente, por conta de ser profissional, escolhe coisas diferentes. E aí eu voltei para recuperar de novo esse recheio, deixar ele na textura certa e 3 quilos basicamente para a segunda, terceira camada de recheio do bolo. O maior desafio desse bolo também não foi só essa questão dos ingredientes, mas foi espaço e foi essa questão da quantidade de tempo de produção. Porque a gente tinha combinado que ia fazer lá na igreja, na cozinha da igreja. Só que quando eu fui averiguar, né, o forno se estava funcionando, porque o forno da igreja supostamente é grande, então se funcionasse a gente poderia fazer mais massas em mais tempo. Mas enfim, resumindo, não funcionou a cozinha da igreja, então eu tive que fazer na minha casa. Te contei também no vídeo anterior, eu tava com a cozinha improvisada, acabando de montar essa cozinha aqui nessa kitnet e tal, então tava com meu fogão pequeno, meu fogão grande ainda não tinha chegado e tal. E aí, por isso, tudo esse transtorno. Mas, no final das contas, como eu sempre digo, às vezes tem alguns trabalhos que eles vêm para testar o nosso nível de profissionalismo mesmo, para ver se você garante aquilo que você fala e que você ensina e que você promete. E no final das contas, a referência que o cliente tem em casa é daquele brigadeiro açucarado que a mãe dele fazia. Independente de estar certo ou de estar errado, ele quer o gosto. E se o gosto está parecido com a infância dele, dá tudo certo. E foi o que aconteceu com esse bolo. No final a gente entregou, eu não consegui gravar as cenas de decoração final dele, porque inclusive a gente teve problema também com a organização do espaço e do evento na igreja. E aí eu tive que ir decorar esse bolo e finalizar ele no sábado à tarde, na hora do almoço. Entre um programa e outro, eu tinha cantado de manhã num evento e aí fui finalizar, entregar esse bolo, montar ele. E depois já cantei em outro evento também, foi um dia todo. Mas o bolo ficou lindão, entre aspas, que eu não gostei da decoração. Me diga aí se você gostou, eu odiei. Faria tudo completamente diferente, mas foi o melhor que eu pude fazer nesse dia com o que eu tinha, diante de tantos problemas que a gente teve para entregar esse bolo. E todo mundo amou e ficou apaixonado, e até hoje o povo lembra do sabor desse bolo e quer repetir de novo. Deixe seu like e até o próximo!